Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender, claro, da hora que vocês estiverem assistindo o Castola Vídeo, menino. Qualquer seco, pessoal. Sabe o que é isso aqui? Ela mesmo, regulamentação. Todo mundo já divulgou, todo mundo já falou. Quem é a favor, quem é contra. Eu ainda não tinha falado nada porque primeiro eu tive um problema, tá? Familiar. Problema de saúde também. E outras cositas más. Então eu passei meio que esses últimos 4 dias sem poder dizer alguma coisa pra vocês, porque eu preciso também ler. E eu quero ler junto com vocês essa regulamentação. Pode ser um vídeo longo, mas um vídeo que pode ajudar você a entender um pouco mais, tá? Projeto de lei complementar dispõe sobre a relação de trabalho intermediado por empresas operadoras de aplicativo de transporte remunerado privado individual de passageiro em veículos automotores de 4. Congresso Nacional decreta, porque essa PL aqui é a verdadeira, tá, gente? É que saiu do Congresso, que entrou pro Congresso analisar. E no final do vídeo eu queria que vocês prestassem bem atenção sobre a questão do Congresso. Primeiro artigo trata-se da criação da categoria, né? Temos uma profissão, enfim, graças a Deus. Nós queríamos muito essa regulamentação, tá? Queríamos muito. O fato de a gente discordar em pontos não quer dizer que a gente não quer regulamentação, não quer dizer que a gente quer fazer outra coisa, quer ser mais do que ninguém. A gente tem o direito da discordância. Vamos lá. Artigo 1º. Esta lei complementar dispõe sobre a relação de trabalho intermediado por empresas de operadoras de aplicativos de transporte remunerado privado individual de passageiros e veículos automotores de 4 rodas. Moto tá fora. E estabelece mecanismos de inclusão previdenciária e outros direitos para a melhoria das condições de trabalho. Artigo 2º. Para fins do disposto nesta lei complementar, considerando-se empresa operadora de aplicativo de transporte remunerado privado individual de passageiros, a pessoa, veja bem, aplicativo de transporte remunerado privado individual de passageiros, a pessoa jurídica que administra o aplicativo ou outra plataforma de comunicação em rede oferece seus serviços de intermediação de viagens a usuários e a trabalhadores, previamente cadastrados. Ou seja, aí aquilo que a Uber sempre quis, né? Ela não é uma empresa de transporte, é uma intermediadora entre o passageiro e o motorista. Parágrafo único. A prestação de serviços intermediada por empresa operadora de aplicativo que trata o caput pressupõe a realização de um cadastro pessoal intransferível dos trabalhadores e dos usuários, observando o disposto da Lei 3.709, de 14 de agosto de 2018, aquela antiga, né? Aquela primeira movimentação que houve lá em Brasília. E na Lei número 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Artigo 3º. O trabalhador que preste o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiro de veículo automotor de 4 rodas com intermediação de empresa operadora de aplicativo será considerado para fins trabalhistas trabalhador autônomo por plataforma e será regido por lei complementar sempre que prestar o serviço, desde que com plena liberdade para decidir sobre dias, horários e períodos em que se conectará ao aplicativo. Vamos à segunda página. Parágrafo 1º. O enquadramento do trabalhador que trata o caput pressupõe as seguintes condições que serão objeto de fiscalização na forma do disposto no artigo 14. Primeiro, preste atenção que é importante isso aqui. A inexistência de qualquer relação de exclusividade entre o trabalhador e a empresa operadora de aplicativo, assegurando o direito de prestar serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros em veículo automotor de 4 rodas, com intermediação de mais de uma empresa operadora de aplicativos no mesmo período. Ou seja, você pode se utilizar de todas as empresas, tá? E não tem nenhum vínculo com ela. Isso aqui é a primeira parte da própria redação da PL, que afirma que você é um trabalhador que não tem vínculo com a empresa. 2. A inexistência de qualquer exigência relativa a tempo mínimo à disposição e de habitualidade na prestação do serviço. A inexistência de quaisquer exigências relativas a tempo mínimo à disposição e de habitualidade na prestação de serviço. Você tem o tempo que você quiser para trabalhar, até guardar o tempo máximo, que a gente vai abordar mais na frente. Segundo parágrafo do número 2, né? Dos incisos 2 aí, vamos lá. O período máximo de conexão do trabalhador a uma mesma plataforma não poderá ultrapassar 12 horas diárias na forma do regulamento. O período máximo de conexão do trabalhador a uma mesma plataforma significa o quê? Você pode passar 12, você tem Drive, 99 e Uber. 12 na InDrive, 12 na Uber e 12 na 99. Minha dúvida, como é que vai ser contado esse tempo na InDrive, né? Provavelmente seja do momento que você aceita a viagem, para ir buscar o passageiro e para levar o passageiro do ponto A para o ponto B. Mas preste atenção nessa questão, porque mais pra frente eu tenho um caso que não foi falado sobre isso. Ninguém falou até agora. Mas vamos continuar. Sabe o que é que tem a ver? Tem a ver com esse caderno aqui, ó. Mas eu explico depois. Para fins do disposto nesta lei complementar, o trabalhador que trata o caput, sei lá, integra a categoria profissional motorista de aplicativo, veículo de 4 rodas, será representado por sindicato que abranja a respectiva categoria profissional. E as empresas operadoras de aplicativo serão representadas por entidade sindical da categoria econômica específica com as seguintes atribuições. Isso aqui que fala que você, apesar de ser autônomo, você vai ser representado pelo sindicato. Tudo que você precisar, todas as demandas, que é que fala aqui, ó, negociação coletiva, inclusive sobre essa negociação coletiva, antes que você fale assim, não, nós vamos ser obrigados a pagar sindicato, não, nós não seremos obrigados a pagar sindicato. Porém, existe uma medida tramitando aí,
na Câmara, em que você pagará uma contribuição por convenção coletiva, né? Por resolução de convenção coletiva. Cada convenção coletiva você teria que pagar uma contribuição para o sindicato. Não sei se é por isso que o sindicato fala tanto que tudo vai ser resolvido em convenções coletivas, inclusive os nossos ganhos, né? Que a coisa ia ser melhorada em convenção coletiva. Mas enfim, vamos seguir. Negociação coletiva foi falado primeiro. Segundo, celebração de acordo ou convenção coletiva. Como eu já falei, o sindicato vai negociar absolutamente tudo inerente aos motoristas por aplicativo. Representação coletiva dos trabalhadores ou das empresas nas demandas judiciais e extrajudiciais de interesse da categoria. Como eu disse, tudo mesmo. Sem prejuízo no disposto do artigo 3º, outros direitos não previstos nessa lei complementar serão objeto de negociação coletiva entre o sindicato da categoria profissional que representa os trabalhadores que prestam o serviço de transporte remunerado privado e individual de passageiros em veículos automotores de 4 rodas, e as empresas operadoras de aplicativo, observados os limites estabelecidos na Constituição. Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar o dissídio coletivo. É isso aí que for para a questão de negociação, né? A negociação na convenção coletiva, que não houver acerto entre ambas as partes ou de uma parte, está certo que qualquer uma das partes podem ajuizar, né? A questão da convenção coletiva. Segundo parágrafo, vamos lá. As partes envolvidas serão incentivadas a buscar soluções consensuais antes de demandarem o Poder Judiciário de modo a promover a resolução amigável de disputas e fortalecer a autonomia da negociação coletiva. O diálogo é a autocomposição na relação de trabalho intermediado por empresas operadoras de aplicativo. Parágrafo 3. As condições estipuladas em negociação coletiva entre as partes não poderão ser derrogadas por pactuação de caráter individual. As empresas operadoras de aplicativo ficam autorizadas, esse é o artigo 5º, as empresas de operadoras de aplicativo ficam autorizadas a implementar as seguintes práticas, sem que isso figure relação de emprego. Olha aí, isso é importante, eu marquei até aqui, sem que isso figure relação de emprego, nos termos do disposto da consolidação das leis do trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452 de 1º de maio de 1943. Adoção de normas de medida para garantir a segurança da plataforma, dos trabalhadores e dos usuários, para coibir fraudes, abusos ou mau uso da plataforma. Observadas as regras previamente estipuladas nos termos de uso e nos contratos de adesão à plataforma. Mais ou menos isso já existe, né? Adoção de normas, número 2. Adoção de normas e medidas para manter a qualidade dos serviços prestados por intermédio da plataforma, inclusive suspensões, bloqueios, exclusões, observadas as regras previamente estipuladas nos termos de uso e nos contratos de adesão à plataforma. É o que já basicamente existe, só que agora está oficializado. Utilização de sistemas de acompanhamento em tempo real da execução dos serviços e dos trajetos realizados. É o GPS. Utilização de sistemas de avaliação de trabalhadores e de usuários. Também já existe. Oferta de cursos ou treinamentos, bem como quaisquer benefícios e incentivos aos trabalhadores, da natureza monetária ou não, ainda que de caráter continuado. Já tem algumas coisas, aqueles cursos, né, que a Uber dá no aplicativo, enfim. Isso aqui é só, digamos assim, não é por causa da regulamentação, apenas está institucionalizando o que já se existia, né? Artigo 6º. A exclusão do trabalhador, prestem bem atenção. A exclusão do trabalhador do aplicativo de transporte remunerado privado individual de passageiros somente poderá ocorrer de forma unilateral pela empresa operadora de aplicativo nas hipóteses de fraudes, abusos ou mau uso da plataforma, garantindo o direito de defesa conforme regras estabelecidas nos termos de uso e nos contratos de adesão à plataforma. Artigo 7º. Os serviços das empresas operadoras de aplicativos e o trabalho intermediado por suas plataformas devem se pautar pelo princípio de 1. Transparência. 2. Redução de riscos inerentes ao trabalho. 3. Eliminação de todas as formas de discriminação, violência e assédio no trabalho. 4. Direito à organização sindical, a sindicalização e a negociação coletiva. 5. Abolição do trabalho infantil. 6. Eliminação do trabalho análogo ao escravo. Artigo 8. O princípio da transparência a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 7º deve permitir que o trabalhador tenha acesso às informações sobre critérios de oferta de viagens, pontuação, bloqueio, suspensão, exclusão da plataforma em linguagem clara e de simples entendimento, e que também aos critérios que compõem o valor da remuneração por meio de relatório mensal, que detalhe a soma, o tempo trabalhado, a remuneração, bloqueio, suspensão e exclusão da plataforma em linguagem clara e de simples entendimento. Essa parte eu separei porque essa parte é importante. Você era bloqueado ou de uma vez ou por tempo mínimo de 3 dias ou coisa desse tipo, e tinha só informação, você mau uso da plataforma, você não atendeu, você não cumpriu com os critérios, enfim, aquela coisa toda. Isso não vai mais existir, pelo menos de acordo aqui pelo que eu entendi. Continuando, por meio de relatório mensal que detalha a soma do tempo trabalhado e a remuneração total, isso aí já existe, né? A remuneração específica dos serviços realizados em horário de alta demanda, o valor médio da hora trabalhada, esse alta demanda a remuneração específica é justamente a dinâmica, né? O valor médio da hora trabalhada e sua comparação com a remuneração mínima estabelecida nesta lei complementar nos termos do disposto em regulamento. Artigo 9º. A remuneração mínima do trabalhador, de que trata, isso é importante, do artigo 3º, será proporcionalmente equivalente ao salário mínimo nacional,
acrescido de ressarcimento dos custos incorridos pelo trabalhador prestado atenção do serviço de transporte remunerado privado, individual e passageiros, nos termos do disposto em regulamento. Parágrafo 1º. Os custos que se referem ao caput contemplam no mínimo os custos e as tarifas relativos ao uso do aparelho celular, combustível, à manutenção do veículo, ao seguro automotivo, aos impostos e à depreciação do veículo. Preste atenção que isso aí agora é o bicho está pegando. Fica estabelecido como remuneração mínima o valor horário de R$ 32,10, devendo ser contabilizado para fins de cálculo somente o período entre a aceitação da viagem pelo trabalhador e a chegada do usuário ao destino. Ok. Remuneração mínima não quer dizer que nós temos que ganhar até R$ 32,00, ok? Meus amigos, vamos para a prática de quem está na rua. Quem conhece a Uber sabe que a Uber tem suas maneiras de trabalhar o seu algoritmo e fazer por onde, por exemplo, ela não tem que completar o meu salário, por exemplo. Nós temos 3 pessoas, 3 motoristas, nas quais dois motoristas nesse mesmo local já bateram os R$ 30,00, os R$ 32,10. E tem eu que estou com 18. Você acha que a Uber vai mandar uma viagem para eu, que estou com 18, preciso completar, senão ela vai completar do dela, ou para você que já tem os 32? Experiências de outros países dizem, os países que têm uma regulamentação como essa por hora, de que dificilmente o motorista consegue passar do que ficou acordado de valor mínimo. Por quê? Porque a Uber ela faz o quê? Ela socializa isso daí, é o socialismo. Ela vai nivelar a todos por baixo, todos vão ter que ganhar a mesma coisa. Mas claro que não tem como fiscalizar, porque eu ouvi dizer que o pessoal lá da regulamentação disseram que ia haver uma fiscalização. Para haver uma fiscalização de verdade, meus amigos, para haver uma fiscalização de verdade, o que é que acontece? É preciso que o pessoal tenha acesso ao algoritmo, porque isso é um algoritmo. Para haver uma fiscalização de verdade, é preciso que o pessoal tenha acesso ao algoritmo de como é que a Uber precifica as suas viagens. Porque alguém aqui não já notou quem é passageiro também, porque motorista às vezes é passageiro. E você mesmo motorista, você pega uma viagem de um passageiro, do ponto A para o ponto B, dependendo da hora, são valores diferentes. E às vezes, na mesma hora, do mesmo lugar para o mesmo lugar, varia preço por passageiro. Ela pode trabalhar isso daí. O próprio Dara, aquele sei lá das contas lá, que eu não vou dizer o nome dele, que eu já disse, se eu sobrenome dele eu vou dar uma câmera na língua. Esse próprio Dara, ele já disse, com todas as letras, que a Uber faz diferenciação de passageiro e diferenciação de motorista. Ora, hoje, sem ela ter essa obrigação dos 32, né, ela já faz essa diferenciação, ou seja, ela trabalha os custos, trabalha as viagens e principalmente os valores que vão para os motoristas. Você imagina ela tendo isso aqui na mão, a obrigação dela é os 32. Então é isso que a galera está exigindo, é isso que a galera está reclamando, porque tudo nosso é feito em quilômetro. Tudo nosso é baseado em quilômetro. Pneu, gasolina, depreciação do carro, óleo, etc, etc, etc. Inclusive, eu já ouvi declaração da própria Cacá Trindade, você vai lá no Instagram dela que você vai ver, ela diz, olha, isso aí não é o que a gente queria. O que a gente queria era por quilômetro. Mas é isso aí. Quer dizer, na minha opinião, já muda um certo teor do discurso, porque no início era, viva o trabalhador, ei, que bom, a gente tá entrando pra história, aquela coisa toda e tal. Realmente, a regulamentação, ela vem para nos ajudar. Porém, existem cláusulas que precisam ser mudadas. E a remuneração é importante. Por que a gente tá batendo nessa remuneração, pessoal? Nós precisamos de uma remuneração justa, não estamos pedindo aqui para ganhar horrores não, porque o pessoal fala assim, pô, R$32,00 a hora é muita coisa, R$32,00 a hora é muita coisa, se a gente ganhasse isso aí e não tivesse despesa, aí era muita coisa, mas R$32,00, hora mínima ou não, R$32,00, a gente, desse valor, 75% no mínimo, a gente paga de despesa do veículo. Pois vamos fazer uma analogia, eu sou mecânico, e aí eu quero trabalhar em uma empresa famosa de mecânica aqui em Natal, aí eu vou e deixo meu currículo, aí o cara aceita o currículo, e aí ele vai disponibilizar a estrutura que ele tem, chaves e o próprio local em si, e eu vou apenas receber pelo meu trabalho. No caso do motorista por aplicativo, é como se o mecânico chegasse e dissesse assim, eu quero trabalhar para vocês, oficina X. A oficina X disse que está contratado, só que a oficina vai ser na sua casa, despesa de água, luz, telefone, internet, de sua responsabilidade, chaves, de sua responsabilidade, e nós vamos apenas receber pelo nome e pela intermediação que nós vamos mandar o cliente para lá. Então é assim que funciona o trabalho por aplicativo. Quando o pessoal fala R$32,00 a hora, eu vi em uma emissora de TV, se não me engano, foi na rádio, em que um passageiro que não tem acesso 100% a isso, diz o seguinte, comentou o seguinte, caramba, eu vou sair, eu sou médico, eu vou sair e vou trabalhar como motorista de aplicativo, que eu vou ganhar R$32,00 a hora. Mas tem as despesas, pessoal, entendeu? E, assim, é hora mínima, tá? Você pode ganhar mais, você pode, mas quem não me garante dos aplicativos não darem o famoso cangapé, eu tô falando de cangapé porque eu tô falando no linguajar do motorista. Eu não sou jurista, eu não sou advogado, eu não tenho um notável saber jurídico, que nem muita gente que diz que tem, mas eu tô falando do linguajar do motorista, tá? Aqui é comigo no popular. Então vamos lá. Parágrafo 4. Os valores que se referem ao segundo e o terceiro deste artigo serão reajustados mediante a aplicação do sistema de valorização do salário mínimo, previsto no caput do parágrafo 1º, do artigo 3º da lei número 14.663, de 28 de agosto de 2023. Nessa regulamentação aqui, o aumento do valor mínimo será dado mediante o aumento da inflação. Desculpa, mediante o aumento do salário mínimo.
O último aumento do salário mínimo, salvo engano, foi de 7%. 3 vezes 7, 21, por exemplo. Então, são 32,10, 3 vezes 7, 21, 2 vezes 7, 14. Vai aumentar 2,50 o ano que vem, se for a mesma porcentagem. Uma conta rápida de padaria feita de cabeça. Aí eu pergunto a vocês, daqui a um ano, 2,50 a mais em cima desse valor mínimo. Tá certo que é o valor mínimo, mas a gente sabe que é mais ou menos aí o que muita gente ganha, é esses 32,10 a hora. Lembrando que é a hora trabalhada. O que é a hora trabalhada para eles é a hora que toca o chamado, que você vai buscar o passageiro, que você vai deixar do ponto A para o ponto B. Aquela hora que você está aqui esperando, como eu estou esperando o chamado aqui, não serve de absolutamente nada. Então o aumento será baseado em cima do aumento do salário mínimo, que é uma porcentagem. Essa porcentagem aí, por exemplo, se está 32,10, vamos dizer que aumenta para 35. R$3 daqui a um ano. Satisfaz os seus custos e ainda sobra um pouco para o seu lucro? Pois é. Vamos lá, continuando. Sexto. Caso o valor recebido pelas horas trabalhadas, calculado na forma prevista neste artigo, seja inferior ao valor de horário estabelecido, a empresa deverá apurar e realizar o repasse complementar da diferença, observado o prazo previsto no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 10. Minha dúvida é o seguinte: eu tenho 3 aplicativos, Uber 99 e InDrive. Como é que eles vão se comunicar? Porque, por exemplo, se eu rodo mais na Uber, ok? Na Uber eu posso até ter passado esse tempo, né? O tempo e valor. Mas na 99 e na InDrive não. Como é que é feita essa comunicação? Até mesmo para repasse de informações para recolhimento de impostos. Eles não foram claros na live. Eu vou fazer essa pergunta e trago a resposta para vocês, logicamente, se eles tiverem, né? Sétimo, é vedado, presta atenção nesse 7, tá? É vedado às empresas operadoras de aplicativo limitar a distribuição de viagens quando o trabalhador atingir a remuneração horária mínima de que trata este artigo. Foi o que eu tinha dito anteriormente, né? Quem me garante que a Uber não vai fazer o seu canga-pé, porque é o algoritmo dela. Quem é que mexe no algoritmo? Eu não tenho como entrar no algoritmo. Eles vão ter acesso? Outra. Como é que vai se dar essa fiscalização? Entendeu? Tá, fiscalização se você se achar prejudicado, você entra com o sindicato, assim que eles disseram na reunião, né? E o sindicato vai provocar o Ministério Público para fazer uma investigação ou coisa desse tipo. Gente, o algoritmo se muda em 30 segundos. O algoritmo se muda em 30 segundos. Eu não sou especialista em informática, mas se ele tiver tudo certinho, em 30 segundos, 1 minuto, você pode mudar o algoritmo. Não é nesse mesmo prazo que se entra em contato com o sindicato, que se entra em contato com o Ministério Público. É preciso estar dentro do algoritmo, acessar o sistema da empresa, e isso eles não vão conseguir. Entendeu? Se eles me garantirem que faz isso, eu acredito que vai haver fiscalização. Mas, lembre-se, a empresa, assim, essa empresa, no caso a empresa, ela é autônoma. Muito mais do que a gente, porque ela tem autonomia de preço. Nós somos autônomos, mas nós não definimos o preço. Ela tem autonomia de viagens, de mandar as viagens. Ela tem autonomia, por exemplo, quem nunca, né? Você tá próximo à frente de um condomínio, tá ali um tempão esperando e uma pessoa, de repente o carro vem lá da caixa bozói e pega o cara. Ou a mulher que tá ali. E você fica lá chupando pirulito. É pela distância? Se for pela distância aí, eu não tava mais próximo. Qual é o critério? Em 7 anos de aplicativo, eles nunca mostraram o critério. Eles nunca foram transparentes no critério. E é o que pede aqui a cláusula transparência. Isso vai ser uma briga eterna. E tem mais. Vamos pra frente. Ainda não chegou naquilo que eu falei. Artigo 10. Para fins de enquadramento previdenciário, o trabalhador que preste o serviço de transporte remunerado... o motorista, né? Que é aquela história do transporte remunerado de 4 rodas. Com intermediação da empresa operadora de aplicativo, nos termos do disposto artigo nos termos do disposto no artigo 3º, será considerado contribuinte individual. E sua contribuição será calculada mediante a aplicação da alíquota de 7 inteiros e 5 décimos, mais conhecido no mundo do crime como 7,5%. 7 inteiros e 5 décimos por cento sobre o salário de contribuição, observado o limite máximo do regime geral de previdência social. Aqui fala salário de contribuição, mas vamos para frente. O salário de contribuição, parágrafo 1º, o salário de contribuição para a obrigação de que trata o caput corresponde a 25% do valor bruto auferido do mês. Preste atenção, 25% do valor bruto auferido no mês. Dos sindicalistas, eles falaram que é valor líquido. Só que aqui está escrito, né? Vamos ver o que está no papezinho, como diz minha avó. Vou repetir. O salário de contribuição para a obrigação de que trata o caput corresponde a 25% do valor bruto auferido no mês. O valor bruto está aqui, está escrito aqui no papel. Valor bruto. Só que o pessoal está dizendo que é o valor líquido. Segundo parágrafo. A empresa operadora de aplicativo de transporte remunerado privado individual de passageiros, de que trata o artigo 2º, contribuirá com a alíquota de 25%, incidente sobre o salário de contribuição do trabalhador. 25%, que antes diz que o salário de contribuição, que trata o caput, que é o início, corresponde a 25% do valor bruto auferido. Então, é 25%, é 20% do valor bruto, 7% do valor bruto. Ela não é taxada a tarifa dela, porque vai ser descontado 7,5%, pelo que está escrito aqui, do que você ganhou, 7,5% referente ao seu valor bruto para o governo, e ainda a taxa da Uber. Terceiro parágrafo. As empresas operadoras de aplicativo ficam obrigadas 1. Prestar as informações relativas aos segurados e às contribuições realizadas à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil no Ministério da Fazenda, ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e ao Ministério do Trabalho e Emprego, na forma prevista em regulamento. E 2. Arrecadar, até o dia 20 do mês seguinte do ano,
da competência os valores devidos pelos trabalhadores conforme o disposto neste artigo. Parágrafo 4. O desconto da contribuição a que se refere o terceiro presume-se feito oportuna e regularmente pela empresa operadora do aplicativo. O que é que isso quer dizer, isso que eu li até agora? É que, resumindo, quem vai ficar responsável por arcar com tudo isso aí, por recolher e tal, vai ser tudo direto na fonte, direto na empresa, tá? Quinto, não se aplica a contribuição social da empresa de que trata o parágrafo 2º, o limite máximo do regime geral de previdência social. Sexto, a contribuição de que trata o parágrafo 2º será administrada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e estará sujeita às mesmas condições, prazos, sanções e privilégios constantes das normas gerais ou especiais pertinentes às demais contribuições administradas por esse órgão. Sétimo, o produto da arrecadação da contribuição que trata o parágrafo 2º dos acréscimos legais incidentes será destinado em caráter exclusivo ao pagamento de benefícios do regime geral de previdência social e creditado diretamente ao fundo do regime geral de previdência social. Parágrafo 7º. O produto da arrecadação da contribuição que se trata o parágrafo 2º dos acréscimos legais incidentes será destinado em caráter exclusivo ao pagamento de benefícios do regime de previdência social e creditado diretamente ao fundo do regime geral da previdência social que trata o artigo 68 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000. Artigo 11. A Lei nº 8.212 de 24 de julho de 91 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 21, parágrafo 2º. 3. 7,5%, 7 inteiros e 5 décimos% no caso de trabalhador que preste serviço em transporte remunerado privado individual de passageiros em veículo automotor de 4 rodas, com intermediação da empresa operadora de aplicativo ou outra plataforma de comunicação em rede. Artigo 26A. Constitui receita da Seguridade Social a contribuição da empresa que opere aplicativo ou outra plataforma de comunicação em rede para oferecer serviços de intermediação a trabalhadores que prestem serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros e a usuários previamente cadastrados incidentes a alíquota de 20% sobre o valor total dos salários de contribuição daqueles trabalhadores de forma prevista no artigo 13, no parágrafo 13 do artigo 28 desta lei, desde que se refiram aos serviços de transporte remunerado privado individual de passageiro que trata do artigo 3º da Lei Complementar e tal, e por aí vai. Artigo 12. As empresas e operadoras de aplicativo têm o dever de diligência na adoção de medidas para prevenir abusos aos direitos dos trabalhadores, inclusive nos casos em que o cadastro de trabalhadores na plataforma for efetuado por terceiros. A boa e velha conta feita vai acabar. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda e a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, em cumprimento ao disposto no artigo 20A da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, poderão firmar convênio ou instrumento congênere, misericórdia, para compartilhar por meio digital registros de informações disponíveis para pagamentos, notas fiscais, recibos relacionados à prestação de serviço de que trata a lei complementar. A Secretaria Especial da Receita Federal do Ministério da Fazenda do Brasil e a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, observadas as respectivas competências, fiscalizarão a regularidade e a veracidade das informações prestadas pelas empresas operadoras de aplicativo de transporte remunerado privado individual, de passageiros no sistema simplificado de escrituração digital das obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais e social, que deverá ser adequado para fins de lei complementar. Parágrafo único. O fornecimento de dados e informações à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e do Ministério da Fazenda e à Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego não viola as disposições da Lei 3.709. Isso é uma questão de regularização de tramitação de dados, né? Por seu enquadramento no disposto do inciso 3º caput do artigo 7º da referida lei e soma-se ao dever da transparência e de colaboração das empresas perante o Estado. É meio que assim, as empresas têm a obrigação de serem transparentes com os dados que são passados para o Estado, né? É obrigação. Vamos ver como é que vai funcionar isso na prática. Artigo 16º. O trabalhador de que trata esta lei complementar não se aplica a opção de que trata o artigo 18 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. Artigo 17. Fica revogado o inciso 3º do caput do artigo 11 da Lei número 2.582. Estou lendo aqui apenas questões burocráticas. Esta lei complementar entra em vigor no primeiro dia do 4º mês subsequente ao de sua publicação. Ou seja, é agora que isso vai começar a valer? Não. Ainda vai para a Câmara dos Deputados, eu quero falar com vocês sobre isso também. Ainda vai para análise e votação. E aí essa lei começa a ser aplicada a partir do 4º mês, a partir do primeiro dia do 4º mês subsequente. Ou seja, 90 dias após publicada. Quando é que ela é publicada? Quando os deputados votarem, aprovado. Salvo engano, acho que vai para o Senado também votar e aprovar. Sem nenhuma mudança, vai para a mesa de Luiz Inácio, e Luiz Inácio dá a canetada. E aí ele dando a canetada, nós temos aí 4 meses, aliás, perdão, 90 dias, 3 meses, que a partir do dia 1º do 4º mês já vai começar a valer. Então tem 3 meses as empresas para se adaptarem, ok? Por fim, pessoal, tem aqui umas considerações finais. Excelentíssimo senhor Presidente da República, temos a honra de submeter a sua consideração ao projeto de lei, propósito fundamental, mais parte burocrática, né? O que eu queria falar com vocês, pessoal, primeiro, vamos começar da questão da remuneração, né, para finalizar. A remuneração, essa história de hora mínima, vale salientar que a hora mínima não quer dizer que você vai ganhar só os 32, você pode ganhar mais.
Mas a questão não é a hora mínima em si. Justamente, o que essa hora mínima traz? Ela dá liberdade aos aplicativos para trabalhar preço e trabalhar chamada. Mesmo que aqui diga que não pode ter o bloqueio branco, isso eu vou falar no popular com vocês. Mesmo aqui diga que não pode ter o bloqueio branco, que aqui não pode ter... que não fala, mas não teria mutreta de valores também. A empresa tem toda e total liberdade para aplicar, por exemplo, a tarifa que ela quiser. A empresa tem toda e total liberdade de mandar a viagem para quem ela quiser. Se for caracterizado o bloqueio branco, porque nos valores ninguém pode mexer, porque é a liberdade. Ela cobra o preço dela, ponto. Se o passageiro aceitar, beleza. Ela cobra o preço dela para o motorista. Se o motorista aceitar, beleza. Como é que vamos fiscalizar isso aí? Quem não me garante que uma viagem que custa R$20 passe a 25 para o passageiro e seria 15 para a gente, passe a 13, 14? Ou vocês já não notaram que os preços da viagem a cada dia que passa vai diminuindo? E essa diminuída grande começou justamente a partir do momento dessa regulamentação. Não da regulamentação brasileira, mas da regulamentação dos outros países. E a Uber aqui começou a se adaptar já para quando todo mundo receber a fumada, o grosso entrar, todo mundo já está acostumado, já está bem enlarguecido e não vai entrar com tanta dor. Essa é a minha opinião, tá? Sobre as alíquotas, muito bem. A alíquota do INSS, a alíquota de um provável imposto de renda, aqueles 7,5% que a gente tem que pagar, e mesmo até os 20% que a Uber vai ter que pagar, meus amigos e minhas amigas, tudo será do bruto. Ou seja, a tarifa dela está livre, porque a tarifa dela vem depois. E o pessoal está dizendo que é líquido. Meus amigos, empresa nenhuma, isso não é crime. O que é que aconteceu com os combustíveis quando os impostos foram diminuídos e depois voltaram na alíquota que era? O combustível aumentou. O que é que acontece com a comida, com a bebida, com o serviço, quando os impostos aumentam? O produto aumenta. Ou seja, os encargos já fazem parte do preço do serviço. Isso vai aumentar para nós que somos consumidores, porque sim, nós somos consumidores. Não vem com esse papo de parceiro com Uber e 99 em Drive, não. Nós somos consumidores também. Somos os consumidores internos. Cliente interno. Vai aumentar para o cliente interno, vai aumentar para o cliente externo. Mas a questão é, a nossa regulamentação, tudo nosso, tudo que detém a nós de gastos, custos e obrigações fiscais, tudo isso tem que ser trabalhado em cima da quilometragem. Até mesmo para que o motorista tenha uma facilidade maior de fazer as suas contas. Essa história de R$32 a hora é uma forma que se dá de liberdade que os aplicativos já têm de trabalhar preço. Porque a própria regulamentação diz que os aplicativos são autônomos para tarifa, autônomos para procedimentos. Diz que tem uma fiscalização, mas não diz como vai ser essa fiscalização, de que jeito vai ser. Na live do sindicato fala que você fala com o sindicato fala com o Ministério Público, eles vão investigar. Não é uma coisa que se resolve de hoje para amanhã. Então, pessoal, discordo da forma de pagamento, discordo da forma como eles vão tirar esse valor da gente, tá? Não discordo da regulamentação em si, precisamos de uma regulamentação para ontem. Mas discordo de você passar um ano fazendo essa regulamentação e depois querer exigir que os deputados em 45 dias resolvam esse problema. Analisem e votem. Para mim isso é manobra. Para mim isso é manobra porque quanto mais obscura a coisa for, menos resistência terá. Para mim isso é manobra. Por isso que eu sou totalmente 100% a favor da regulamentação, mas não essa regulamentação que foi feita dessa forma, as coisas meio obscuras, o negócio tão errado que em novembro a gente perguntava, olha, TV X está dizendo, Portal X está dizendo que já está negociado com os motoristas. O ministro foi na televisão e disse um pronunciamento que com os motoristas já estava tudo certo, faltava com o pessoal das motos. E o pessoal do sindicato dizendo que era fake news. Como agora, continua a história que é fake news e tal. Mas se tiver alguma informação que for tida errada ou entendida de forma errada, os grandes culpados são os sindicatos. Porque não foram transparentes o suficiente para, por exemplo, passar um vídeo de 30, 40 minutos, 1 hora, lendo de cabo a rabo. Mesmo que você não tenha um notório saber jurídico, que nem muita gente aí do sindicato diz que tem. Mas senta para ler, para raciocinar, para tentar entender. Se tiver dúvida, perguntar. Porque até mesmo na publicação, na festa, né, do lançamento dessa regulamentação, o triste palavreado, que eu não vou dizer que aquilo foi um discurso, o triste palavreado do presidente do sindicato de São Paulo, falou mais em política, falou em fascismo, sabe, e fake news, e não apresentou um parágrafo dessa regulamentação. Tem que ser lida a regulamentação para os motoristas, tem que explicar 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 vezes, principalmente no caso dessa regulamentação, que por um ano era tudo escuro em 4 paredes. E o ministro chegou em novembro dizendo que estava tudo resolvido com o pessoal dos motoristas e vocês disseram que não. Tem vídeo? Tem vídeo.
E aí chega na hora lá, o cara vai discursar e vai falar de eleição, vai falar que votou no cara, que ainda vota, que votou, que ainda vota, que ainda vai votar. Já lançou a candidatura do cara para 2026. Cara, não tem nada a ver com que você vota, em quem você vota. Problema seu. Problema meu que eu voto também. Agora a gente tá analisando a regulamentação. É importante que essa regulamentação seja aprovada e seja justa para os motoristas, porque nós cansamos de sofrer. Mas também não queremos uma regulamentação que dê total liberdade, ainda mais do que os aplicativos têm, para tirar o nosso bagaço. Deixar a gente só o bagaço, né? Tirar o nosso suco por completo. Eu não quero isso. E você não quer isso, eu sei, motorista. Falando nisso, para encerrar esse vídeo, que já está extremamente longo, na Câmara dos Deputados, no site da Câmara dos Deputados, tem um... Eu vou deixar inclusive o link aqui na descrição, que tem um vídeo, aliás, tem um vídeo não, tem uma consulta em que você acessa e vai responder uma pesquisa sobre a regulamentação. Se você é contra, se você é a favor. Por quê? Simplesmente aquilo também é tomado por base para ser apresentado aos deputados e que eles tenham as suas decisões. Sabe por quê? Agora é a vez dos políticos. Sabe qual é o maior medo do político, gente? É a opinião pública em ano de eleição. Cabe a todos nós. Procure seu deputado federal, aquele deputado em que você votou, fale com ele, busque a ele, peça para que ele entre nessa história, para nos ajudar nesse sentido, e que essa regulamentação seja uma regulamentação mais decente. E aos sindicatos, todos, sem exceção, ontem, eu estou gravando esse vídeo dia 7 de março, ontem não, hoje mesmo pela manhã, eu vi um vídeo da Cacá Trindade que ela disse o seguinte, que os R$32 não eram o que eles queriam. Realmente, eles mostravam, o carro-chefe deles era a questão dos R$2. Só que esse vídeo me esclareceu uma coisa, que o sindicato também pode ajudar em aprovar uma regulamentação melhor. Porque eles diziam que o objetivo maior era a tarifa de R$2, não conseguiram, mas que vão lutar. Porque eles diziam que o objetivo maior, né, em podcasts da vida, entrevistas da vida, era justamente era R$2,50 o km. E aí do nada aparece esses R$32, e ela ontem, hoje pela manhã, perdão, disse que não é o objetivo deles e que eles iam lutar para isso, esperando a convenção coletiva. Por que não lutar agora na Câmara dos Deputados? Por que não fazer com que os deputados mudem isso? Por que só esperar para a convenção coletiva? Por que os sindicatos não entram junto com a gente nesse sentido? Já que ela disse que não era o que eles queriam, eles não conseguiram na mesa de negociação, podem conseguir através do Poder Legislativo, por que não? Tá? Recado tá dado. Se você assistiu esse vídeo até agora, longo, cansativo, maçante, mas necessário, muito obrigado. Estou aberto a todas as pessoas citadas nesse vídeo, a quiserem esclarecer ainda mais, fiquem à vontade, o tempo que vocês quiserem eu publicarei sem problema algum, tá bom? Mas vamos juntos, esperamos aí que... Vai lá, gente, vai lá no site lá da Câmara dos Deputados, da Câmara Federal, né? O link tá aqui na descrição. Enfim, você tem a sua parte para fazer e eu espero que você faça. Eu tô fazendo a minha, beleza? Forte abraço, não esquece de dar o joinha para fortalecer o canal se não for inscrito. Se inscreva, clique no sininho, deixa ele escolher um casaspinha de lado que você recebe novidades em tempo real. E eu tô verificando uma coisa aqui. No próximo vídeo eu vou passar para vocês que ainda vai abrir mais os olhos de vocês, se realmente confirmar, vai abrir mais os olhos de vocês sobre essa questão de alíquotas e valores arrecadados. Um abraço.